Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. No vídeo de hoje, eu reuni algumas perguntinhas aqui sobre pigmentação consume, né? Sobre marcação de projetos consume, especialmente, né, no caso dos projetos de fechamento que eu faço, projetos maiores, muita gente me pergunta como e por que eu uso o Sume, né, como é que é o meu método de trabalho com relação a isso. Então eu reuni essas perguntinhas aqui para esclarecer essas questões, lembrando que eu já fiz um vídeo falando, né, uma série de 3 vídeos falando sobre fechamentos. E eu vou deixar os cards aqui, se eu esquecer me lembrem, vocês sabem que eu sempre esqueço, mas aí eu venho e coloco. Mas de qualquer forma você pode dar uma pesquisada aí na playlist de dicas e truques, aí tem lá uma série de 3 vídeos sobre fechamentos, beleza? Então é isso, sem mais delongas, vamos falar sobre Sume daqui a pouquinho depois dos recados. Galera, é com enorme prazer que eu venho apresentar o meu artbook para vocês. É uma seleção que eu fiz com os meus melhores projetos do ano de 2019. Ou seja, é um portfólio super selecionado desse ano. Só que não é só um portfólio, é um material super caprichado que eu fiz para presentear vocês. Primeiro, são 10 tatuagens selecionadas em alta resolução, mas não são só as tatuagens. Esse livro digital ele vai contar com várias informações técnicas, curiosidades. Então, por exemplo, quais agulhas eu utilizei, o tempo e a quantidade de sessões que demorou para fazer cada uma dessas tatuagens. E o que eu acho mais legal, né? Uma coleção de imagens, incluindo as referências que eu utilizei, alguns rascunhos, algumas versões descartadas ou reprovadas pelos clientes, a arte final pronta e também o stencil, o mapa de linhas que eu utilizei para fazer o decalque. Eu tive o trabalho de buscar, organizar, reunir, escrever os comentários, fazer as observações ali para cada um desses projetos, ou seja, é como se fosse um grande making-off, só que em formato de livro digital. É um PDF que eu estou disponibilizando e cada projeto é apresentado da forma como foi concebido, na íntegra, desde os rascunhos iniciais até, como eu falei, a arte final e, claro, a versão pronta, né? A versão que foi para a pele ali. E para você baixar esse artbook gratuitamente, clica aqui no botão para você receber o link no seu e-mail e poder baixar esse presentão. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, primeira pergunta aqui, quem deixou foi o Lucas Demetri. Ele fala assim: por que você marca antes, consume e depois vem traçando? Então, para esclarecer essa questão, eu já deixei em alguns outros vídeos e tal, mas muita gente veio eu fazendo e acabou que não viu o vídeo que eu falei sobre isso, e acho importante, né, estabelecer essa premissa aqui, né? E aí é uma questão de abordagem, de metodologia. Tem tatuadores que fazem de outra forma, tá? Por exemplo, é um desenho de neo-trad enorme, vamos supor, né, um braço inteiro. Tatuador que vai traçar tudo de uma vez, tá? E aí depois vai fazer toda a sombra, tá? E aí, enfim, isso em várias sessões, às vezes uma sessão para traçar, e se o cliente não aguentar, você tem que depois, sei lá, emendar o stencil ou marcar tudo correndo e depois fazer a segunda sessão de traço, vamos supor. Aí outra de sombra, se não dá tempo de terminar, você vem e faz outras 2, 3 de sombra até terminar o sombreado e depois 1, 2, 3 até terminar de colorir. Isso é o método mais tradicional, né, que muita gente faz até hoje, porque ele replica o método original de tatuar, né, o método normal de tatuar um desenho menor, né? Na mesma sessão, normalmente a gente faz o traço, a sombra e a cor no desenho menor. Quando é uma tatu grande, não dá pra fazer tudo na mesma sessão, então a galera divide em etapas dessa forma que eu tô falando. Eu não gosto mais de trabalhar assim, já tem um tempo que eu mudei minha forma de trabalhar por algumas questões. A primeira delas é que traçar tudo na primeira sessão, dependendo do tamanho do projeto, considerando que a linha também tem os bolds e tudo mais, às vezes é muito puxado para o cliente ou para o tatuador. No caso do cliente, alguns projetos eu não tenho como ter certeza, se eu não conheço o cliente, não sei quanto ele aguenta, ele nunca fez um trabalho tão grande, eu não tenho como ter certeza que ele vai aguentar, sei lá, várias horas de traço, né? Vamos supor que é umas costas inteiras, todo desenhado, muito tempo para traçar. Pode ser que o cliente esteja doente e fica muito cansativo, muito puxado para mim também, dependendo da quantidade de horas que seja necessário, porque às vezes posso precisar de 10 horas traçando um trabalho se for direto, sei lá, saca?
Então é muito complicado essa questão, por isso que um dos motivos pelo qual eu abordo de outra forma hoje em dia. O outro motivo é que eu não gosto do resultado da cicatrização da cor quando ela é aplicada sobre uma sombra cicatrizada, ou seja, dividida em etapas, em comparação com o resultado de quando a cor é feita na mesma sessão que a sombra. Eu acho que o resultado da pigmentação, quando você faz na mesma sessão sombra e cor juntos, é melhor. Por quê? Porque os dois pigmentos foram colocados ali no mesmo momento, frescos, eles vão se interlaçar melhor, eles vão se sobrepor e se uniformizar, criar uma pigmentação mais uniforme, tá? E fica com menos aquele efeito da cor acinzentada, porque você jogou a cor sobre uma sombra cinza já cicatrizada. É diferente de quando você joga a cor sobre a sombra que você acabou de fazer, fresca ali, porque aí ela vai ficar uma sombra tonalizada já na cor que você jogar, especialmente se você fizer um degradê sempre da cor escura para o claro, né? Então você joga uma cor bem escura perto da sombra escura, que vai tonalizar aquela sombra, e depois vem clareando a cor junto com, né, a transição da sombra que você quer fazer. E aí, por esses motivos, hoje em dia, como eu faço? Eu marco com o Sumi, que é o tema aqui do vídeo que a galera tem, né, perguntado bastante. O Sumi, claro, normalmente eu uso o Sumi, normalmente não, sempre eu uso o Sumi pronto, né? A Viper tem 5 diluições diferentes, claro, médio, escuro e entre eles, né? São 5, né? O mais escuro é o 1, aí tem o 2, 3, 4 e o 5, que é o mais claro, tá? E aí eu uso sempre o 5 para fazer essas marcações, porque fica bem levinho, bem clarinho, e isso permite que eu tenha o mapa do stencil todo ali, né, na pele do cliente, e depois eu venho finalizando por parte, que nem eu falei, eu faço o traço, a sombra e a cor de um bloco, e aí na mesma sessão aquilo cicatriza junto e a pigmentação vai ficar muito mais uniforme, o resultado vai ficar muito mais interessante, tá? E aí depois eu venho e faço outro bloco. E quais são as vantagens de fazer dessa forma? O primeiro é essa questão que eu falei de todos os pigmentos cicatrizarem juntos e o resultado ficar melhor do que você fazer em sobreposição de camadas cicatrizadas. Segundo, agilidade. Muita gente pergunta, mas o tempo que você vai demorar para marcar tudo de Sumi não mesmo que você demoraria para traçar? Não, porque no Sumi eu posso fazer rápido, me dá o luxo de não ficar com aquela linha perfeita, ficar meio tremidinha, ficar meio falhado. Eu posso fazer realmente mais rápido, 2, 3 vezes mais rápido do que eu faria uma linha que eu tenho que ser perfeita para a arte final, além do que essa linha vai ter bold, que demora mais a pigmentar, você tem que aplicar com mais lentidão, e às vezes você tem que engordar a linha. E no Sumi não, eu marco tudo de linha fina, geralmente uma 5, que, né, já penetra bem na pele, não tem tanta resistência, deposita a tinta fácil ali, e eu marco com muito mais agilidade. Então agilidade para de repente terminar de marcar tudo num tempo em que o cliente ainda aguente, né? E aí ele vai para casa, cicatriza e depois vai tatuando por parte. A segunda vantagem, né, aí de marcar tudo, né, a terceira vantagem de marcar tudo com o Sumi primeiro, a questão da divisão de áreas. Então, o que acontece, tá? Numa tatu em que você faz por etapas, vamos supor que você fez toda a sombra. Agora, para você fazer toda a cor, você tem que esperar um mês, sei lá, o tempo de cicatrização completo de toda aquela área de sombra que você machucou, né? Você não pode vir por cima depois enquanto está machucado. Já, né, numa área que eu marquei de Sumi, eu só preciso esperar um mês, sei lá, 20 dias, sei lá, o tempo de cicatrização completo, depois da primeira sessão, que é onde eu marquei tudo, porque tá tudo machucado. Depois que a marcação de sombra cicatrizou, como eu venho por blocos, por áreas, terminei uma parte ali, fiz a linha, a sombra e a cor de uma área desse fechamento, daqui a alguns dias, amanhã, se eu quiser, eu posso vir tatuar uma outra parte que vai estar com o Sumi marcado ali, cicatrizado. Enquanto essa área aqui está cicatrizando, eu tatuo essa aqui. O ideal é que elas não se encostem, não sejam tão próximas, porque você não pode ficar machucando próximo de onde está cicatrizando ali, né? Mas você tem essa possibilidade de fazer esse rodízio, essa rotação de áreas. Enquanto uma está cicatrizando, você faz outra. O stencil está todo ali mapeado, né, e tudo mais. E aí você ganha uma agilidade para quem quer, né, adiantar os projetos, terminar rápido e tudo mais. Isso é uma boa vantagem também. Beleza? Vamos continuar nessa questão aqui, lendo a pergunta do Will Oliveira. Ele fala assim: esse Sumi 5 utilizado para fazer a linha de tatu nas costas, ele está falando de algum vídeo que eu estou comentando no meu processo, que nem eu expliquei agora, ele realmente some com o tempo? Pode errar à vontade? E em quanto tempo some esses traços? Não. Quer dizer, sim e não. Ele não é feito para sumir com o tempo. Não é porque o nome é Sumi que não quer dizer que ele some. Inclusive, uma curiosidade é que o nome Sumi, na verdade, vem de Sumie,
que é uma técnica de diluição do nanquim, da pintura de nanquim, pintura tradicional japonesa. Então, aquela técnica de pincel mais como se fosse uma aquarela japonesa, né? Esse é o sumie, que é uma técnica tradicional de pintura japonesa e que consiste em diluir o nanquim, que é uma tinta preta. E por isso, né, que esse nome é utilizado para essa situação, nada porque a gente dilui o preto para ter ali as variações de sumi. Voltando aqui a questão, né, isso vai ser um parênteses aqui, ele pergunta sobre quanto tempo some. Então não é feito para sumir, ele está ali diluído, logo ele vai ficar cinza claro, tá? Mas o pigmento está ali. Óbvio que quanto mais clarinho, com a ação de muitos anos, ele vai desbotando, assim como qualquer tatuagem, então quanto mais clarinho vai sumindo. Mas são questões de anos, às vezes, e às vezes não vai sumir completamente, mesmo um sumi claro. Então ele não é feito para sumir, ele é feito para ser sobreposto. E aí, quando ele é clarinho, é muito mais fácil de você sobrepor e fazer ele sumir. De modo que a gente usa, né, é por isso que eu uso o sumi mais claro para marcar. E aí quando eu venho por cima jogando a linha preta, ele vai sumir, não tem jeito, não adianta, né? Ele vai ser sobreposto com uma linha que é mais espessa, mais precisa, que vai vir acertando toda aquela linha ali, que vai ser a linha final, a linha da arte final. E mesmo que não seja numa linha, né, eu estou fazendo um fechamento agora de braço, que é um fundo de universo e galáxia e tudo mais, e não vai ter linha, mas eu demarquei a divisão das grandes áreas, a circunferência dos planetas, a geografia da superfície dos planetas, as manchas de claro, médio, escuro, né, a espiral da galáxia, essas coisas todas eu marquei no sumi claro, porque depois eu venho preenchendo de cor e eu vou usar cores escuras e médias e sólidas, né, e mesmo onde vão ter cores claras, em volta vai ter uma cor escura. Então o que acontece? Qualquer tom que seja mais escuro, igual ou mais escuro que o tom desse sumi que você está usando, vai sobrepor ele. Só não sobrepõe um sumi, né, mesmo mais clarinho, às vezes um amarelo muito clarinho, tipo amarelo canário, um verde água, uma cor muito clarinha, às vezes não vai sobrepor, essas da base de branco, mas qualquer outro tom, né, de médio para cima vai sobrepor tranquilamente. Então, para um desenho que você vai ser pintado, que você precisa marcar algumas áreas, né, e tal, num trabalho grande, você pode também fazer essa marcação para te ajudar, tá? Desde que você saiba até onde que você pode ir ali, de quanto que uma cor clarinha vai ou não ficar visível no sumi, né? E aí você vai ter que estar acostumado com a diluição que você faz e ver o resultado dela na pele para você entender realmente o quanto você pode ou não confiar aí nessa marcação que ela vai ser sobreposta, beleza? Mas não é feito para sumir, não tem uma data de validade, não é esse o propósito, tá? O propósito é deixar uma marcação ali mesmo para depois a gente tatuar por cima, tranquilo? E a última pergunta aqui é do Douglas Henrique. Ele fala assim: poderia falar mais sobre a marcação com sumi? Eu particularmente fico um pouco de medo de traçar muito forte e acabar com a estética do trabalho, ou muito claro e não ver após a cicatrização. Então essa é a questão que eu falei sobre a sensibilidade. Para quem faz a diluição, para quem faz a própria diluição, você realmente tem que treinar, testar em cobaias, experimentar e voltar, pedir para elas voltarem para ver o resultado, para você entender as quantidades de diluição. De modo geral, a gente, né, considera que a sumi mais clarinho é tipo um batoque pequeno ou médio com 1 a 2 gotinhas só de preto, né? Um pequeno com 1 ou até menos de 1 e um médio com 1 ou 2 gotas. Aí você tem que ver aí o tamanho do seu batoque, o quanto você bota de diluente e testar realmente o resultado. Mas o mais clarinho é isso, é pouquinho. E a galera do preto e cinza realismo, né, que faz uma quantidade enorme de diluições de sumi, faz 3, 4, 5, 6 tons. Então a galera bota, sei lá, vários batoques médios com diluente, aí bota um com 1 gota, outro com, sei lá, 4, outro com 8 e outro com 16, sei lá, exemplos, tá? Mas cada um vai ter a sua quantidade e o ideal é que você teste, experimente para ver quando vai ser útil. Como eu tô falando aqui especialmente de marcação, geralmente é o mais clarinho sem sumir. Então é 1 ou 2 gotinhas mesmo no máximo, tranquilo? E aí também tem a ver com tem também muito a ver com a maneira como você vai pigmentar. Já que o traço que você faz mais com mais atenção para deixar ele bem sólido, né, você sabe que ele fica inteiro, o sumi, às vezes você vai traçar um pouquinho mais rápido, com uma agulha um pouco mais fina que pigmenta fácil, você já pode ir um pouco mais rápido para acelerar o processo, como eu falei, ganhar agilidade, mas também para que ele não faça uma pigmentação completamente sólida, né? Você pode deixar ele mais falhadinho, mais claro e mais rápido, porque o que acontece? O sumi, diferente da tinta de tatuagem colorida, né? Quanto mais você pigmenta a região, mais escuro fica, porque a gente está falando de um diluente com moléculas de pigmento preto diluído naquela quantidade de diluente. Então, se fica muito tempo ali batendo, vai entrar cada vez mais pigmento e escurecer cada vez mais. As tintas não, elas são
mais homogêneas no pigmento, então o pigmento nunca vai saturar mais do que a cor dele, o tom dele, ele não vai escurecer pela sobreposição, e sim ficar no seu tom mais preenchido, né, o seu tom mais vivo. Já o Sumi, ele é como se fosse o preto, então o tom mais vivo, né, é o próprio preto, ele só está diluído ali, quanto mais pigmento você vai botando, ele vai chegando perto do seu tom mais saturado, mais entupido de pigmento, que é o preto. Então, você, tanto na hora de traçar, você tem que ter atenção para não passar várias vezes e ir escurecendo, nem passar devagar ao ponto de escurecer demais, mas também sabendo que quando você for sombrear, pintar, né, fazer sombreado de Sumi, né, realmente se você passa por cima várias vezes a mesma área, você vai cada vez escurecendo mais, em vez de deixar homogêneo que nem uma tinta, sei lá, tom cinza, sacou? E isso, essas eram as curiosidades que eu tinha para falar sobre Sumi e sobre marcação, sobre fechamentos e tudo mais. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de dar um like aqui no vídeo e se inscreve no canal pra gente poder sempre estar te mandando as novidades, né? São 5 vídeos por semana, então assina aqui, marca no sininho, que aí você vai receber todas as notificações, beleza? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.